a unção neste lugar. Muita alegria. Só Jesus. Só na presença dele. Gente, que culto é esse, Deus? Que culto é esse? Mas o nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Estar na casa de Deus. Eu sou suspeito de falar, né? Que eu sempre... Porque desde criança eu comecei a caminhar com o Senhor com 8 anos de idade. Em uma escola bíblica de férias, eu tive meu encontro com o Senhor Jesus. Em uma escola bíblica de férias. Por isso, quando eu olho para aquele tempo, o prédio está sendo construído, eu fico imaginando quantas crianças encontrarão o Senhor Jesus. Serão ensinadas no caminho do Senhor. Mas durante esse tempo, tivemos alguns momentos difíceis também. Mas a alegria do Senhor foi sempre a nossa força. Foi sempre a nossa força. A alegria do Senhor sempre marcou a nossa caminhada, a minha caminhada. Porque uma coisa eu sempre tive certeza, que a obra que o Senhor começou na minha vida, ainda pequeno, ainda uma criança, Ele vai completar. Falta muita coisa ainda, mas Ele vai completar. Sabe por quê? Porque o Senhor não desiste dos seus. É o Pai que não abandona o Filho. É o Pai que cria com um propósito determinado. É o Pai que investiu tudo de melhor, para que esse filho não se desviasse do caminho dele. E eu me vejo assim, eu me sinto assim. E você também teve o seu dia do seu encontro com o Senhor Jesus, que marcou ou tem marcado a sua vida, a sua experiência com Ele, tem trazido com certeza ao coração daquelas pessoas que realmente tiveram encontro com o Senhor. Apesar desse tempo presente, apesar das aflições desse tempo presente, a alegria, a realização no Senhor Jesus. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, uma palavra de esperança. Em um tempo de total desesperança, uma palavra de confiança, em um tempo que nós temos motivo para desconfiar de tudo e de todos, em um tempo que nós precisamos aprender, escolher com quem andar, com quem compartilhar os nossos sonhos, porque é um tempo em que muito se é cobrado e pouco é dado. É um tempo que as circunstâncias da nossa sociedade não nos oferecem muita coisa, onde as famílias também não têm muita coisa a nos oferecer. Mas por que, Maurício? Por que, pastor, o senhor está dizendo essas coisas? É porque nós precisamos estar ligados à fonte verdadeira. Nós precisamos estar ligados ao Senhor Deus, porque tudo começou nele. Tudo começou em Deus. Ele é o início de todas as coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. E nós estamos no meio dessa caminhada. No meio desse conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos no meio desse conhecimento. Buscar esse conhecimento. Mas o Senhor já sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das circunstâncias que você está vivendo. Ele sabe da sua semeadura. Como também Ele sabe da sua colheita. Ele sabe o que você semeou errado. Também Ele sabe o que você semeou de maneira correta. Mas a palavra de Deus, por que eu estou falando isso? Porque há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Há esperança para aqueles que colocam totalmente a sua esperança no Senhor. Mas é totalmente, não é parcialmente. E nesta noite nós vamos ler
A palavra de Deus. Mateus capítulo 11, verso de número 27 ao 30. Porque esta palavra é desafiadora. Ela nos traz um motivo para nós descansarmos. E nesse motivo do nosso descanso nós encontraremos alívio. E neste lugar que nós encontramos alívio, nós encontramos libertação. Libertação. O texto nos diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. A sua presença é notória neste lugar. Ao Senhor nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber. Pai, mas nós temos percebido em nós algumas dificuldades em oferecer tudo aquilo que o Senhor precisa, ou tudo aquilo que o Senhor merece. Pai, o Senhor nos deu o primeiro, e nós queremos retribuir ao Senhor. Pai, a nossa vida só tem significado no Senhor. Por isso, amado Espírito Santo, fale aos nossos corações. Coloque essa palavra viva em nossos corações e transforme as nossas vidas. No poder do nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, irmãos. Quando nós pensamos nesse texto, ele nos traz algumas afirmações a respeito de Jesus. Primeira coisa que Jesus fala, ou o texto fala, é que todas as coisas foram entregues a Ele pelo Pai. Todas as coisas. Eu quero dizer que não há nada que não tenha sido entregue ao Senhor Jesus. Não há nada. Mas o Senhor Jesus também, Ele nos convida a ir a Ele. E esse Deus que entregou todas as coisas a Jesus, Ele colocou em nós o nosso poder de decisão, de ir e de vir, de aceitar e ir ao encontro de Jesus ou não, de caminhar com Jesus ou não, de pedir permissão a Ele ou não, de nos dobrarmos diante dEle ou não. Ele coloca isso, ele afirma isso: todas as coisas me foi dada, foi entregue por meu Pai. E a outra afirmação que ele faz: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ele está dizendo que ninguém o conhece, a não ser o Pai. E a outra afirmação que ele faz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E uma última que ele faz é que aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu quero te desafiar nesta noite a receber essa revelação do Filho de Deus, a compreender a dimensão dessa revelação do Filho de Deus. Porque esse texto, quando Mateus começa a narrar, ele começa lá falando de João Batista, a respeito de uma pergunta que João Batista fez aos seus discípulos. Vão lá e vejam se esse Jesus é aquele que nós esperávamos, ou se nós devemos esperar por outro. E Jesus responde aos discípulos de João Batista:
Olha, diga a João Batista: os cegos estão enxergando, os surdos ouvem, os cativos são libertos, e aos pobres de espírito é revelado o reino, é revelado o evangelho, é revelado as boas novas. Digam isso a João Batista. E Jesus, depois que o texto começa a revelar depois as características de João Batista. Quem era João Batista? Jesus revela que conhecia João Batista de uma maneira muito íntima. Jesus revela que homem nascido de mulher não houve ninguém. Não houve ninguém igual a João. João nasceu com um propósito definido e morreu pelo propósito, o qual ele foi criado, o qual ele foi revelado. Porque João foi uma revelação de Deus a respeito do aquele que ia anunciar os caminhos do Senhor, ou seja, preparar as veredas do Senhor, daria início ao ministério de Jesus, seria a voz que apresentaria Jesus ao mundo. E esse Jesus, quando chega, ele confirma conhecer João. Eu quero dizer que o Senhor Jesus conhece você. Ele conhece o dia do seu nascimento. Ele conhece a sua família. Ele conhece a sua história. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas perdas. Mas também ele conhece os seus sucessos. Ele reconhece os seus valores. Ele reconhece as capacidades, os dons que ele deu a você. Porque tem uma finalidade. Os nossos caminhos, às vezes, nos levam a perder essas convicções. Nós temos colocado os nossos corações em coisas das quais o Senhor não nos deu. Nós estamos buscando coisas que o Senhor não nos mandou buscar. Caminhos que o Senhor não nos mandou trilhar. E isso tem sido causa de nós não experimentarmos essa revelação do Pai, que é o Filho, de maneira total e completa. Às vezes o Senhor Jesus só está no nosso intelecto. Nós conhecemos o caminho da casa de Deus. Nós conhecemos os textos da palavra de Deus. Nós sabemos ensinar a palavra de Deus. Mas isso não traz experiência com o Espírito de Deus. Isso não traz vida com o Espírito de Deus. Isso não traz revelação do Espírito de Deus do céu. Isso não tem mudado a terra. Isso não tem sido o suficiente para estabelecer o reino de Deus nessa terra, na sua casa, em seu coração. Por isso que o Senhor Jesus faz essa revelação. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Considerando a revelação que Jesus faz de si mesmo, ele se coloca como resposta às nossas necessidades, nos desafiando a conhecer de forma pessoal, garantindo que encontraremos nele tudo aquilo que buscamos, o Pai. Você quer conhecer o Pai? Nós cantamos que um dia estaremos na presença do Senhor. Nós cantamos, mas nós precisamos entender que precisamos viver. E a presença do Senhor nos é revelada ainda nesta vida. É aqui que começa a nossa caminhada em direção à eternidade, onde nós começamos a experimentar a graça salvadora de Jesus, a graça restauradora de Jesus, o poder curador de Jesus. Porque esse nosso corpo físico vai perecer. A cada dia que passa nós estamos mais perto do fim desse tempo, desta era. A
cada dia que passa, mas também a cada dia que passa nós estamos mais perto da glória de Deus, da presença do Senhor, de adorar Ele junto com os anjos, de contar para Ele, de maneira pessoal, na presença dEle, tudo que o Senhor tem feito por nós aqui, da maneira que Ele nos resgatou, da maneira que Ele nos amou, e da maneira que Ele confiou o estabelecimento do reino dele a nós, a mim e a você. Apesar das circunstâncias contrárias, eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança em Jesus. Há esperança em Jesus. Jesus falava a homens que estavam cansados, que buscavam desesperadamente encontrar a Deus, mas empenhavam-se nas suas próprias forças, em serem homens bons. Essa palavra de Jesus estava sendo direcionada a pessoas como eu e você. Pessoas comuns, que às vezes acordam às 5 horas da manhã, às vezes acordam às 8, 9, dependendo da sua vida, do seu trabalho, das circunstâncias nas quais você vive. Mas pessoas que estavam cansadas. Sabe por quê? O que cansa é buscar a razão da nossa existência. É buscar a razão que estamos nesse mundo. É buscar a razão porque nos casamos. É buscar a razão porque as coisas estão erradas. É buscar a razão do fracasso. E muitas das vezes o sucesso, nós não buscamos a razão do sucesso, nós explicamos. É porque eu estudei muito. É porque eu fui preparado. É porque aquela vaga era minha. É porque aquela esposa era para mim. É porque eu sou um homem correto, porque eu sou um filho especial. Então nós buscamos, não buscamos, mas explicamos o sucesso. E o Senhor Jesus, aonde Ele faz parte disso? Qual a revelação do Pai? E essas pessoas estavam cansadas, porque os fariseus, aquelas pessoas, os escribas, os fariseus que tinham o conhecimento, colocavam cargas excessivas no coração do povo. Colocava jugo pesado sobre o povo. Aí chega o Jesus, aquele a quem João anunciava, e faz um convite, o mesmo que Ele fez a mim, que Ele fez a você. E você que está aqui, que não conhece, não teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, é o que Ele quer falar a você nesta noite. Vinde a mim. E às vezes o cansaço não é simplesmente as pessoas que não conhecem Jesus. Tem muito filho de Deus cansado. 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 Os gregos tinham uma frase que eles diziam: é muito difícil encontrar a Deus. E quando alguém encontra a Deus, é quase impossível falar a outros. E o texto que nós lemos diz: é verdade. Somente o Filho pode revelar o Pai. Só vai conseguir falar a outros a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós precisamos decidir buscar o Filho. Nós precisamos se deixar tocar pelo Filho. Nós precisamos vencer os nossos incômodos, vencer as nossas timidez e avançar e entrar num nível de relacionamento sobrenatural com o Espírito Santo, para conhecermos verdadeiramente o Filho. E uma vez conhecendo verdadeiramente o Filho, nós também recebemos do Filho o poder de revelar Ele ao mundo. O poder de revelar Ele ao mundo. A autoridade para revelar Ele ao mundo. Se fizesse essa pergunta a você: você conhece verdadeiramente o Filho de Deus? Você realmente tem experimentado uma vida, um relacionamento real com o Filho de Deus? Você tem experimentado? Às vezes eu me pergunto: Senhor, eu estou nesse momento de oração aqui com o Senhor, eu
estou aqui num momento de busca. O Senhor está aqui neste lugar, por favor. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está me ouvindo. Você já se fez essa pergunta? Já sentiu naquele lugar de busca, de intimidade, um vazio tão grande? Esse lugar, só Deus pode nos levar. Só Deus pode levar. Sabe por quê? A religião não nos dá isso. Os ritos religiosos não nos dá isso. Não traz isso. Mas eu quero voltar para o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Essa palavra cansado, muitas vezes nós vivemos, sentimos o cansaço do dia, do trabalho físico, o esgotamento mental, emocional. Mas essa palavra, esse convite ao descanso que o Senhor faz, Ele está revelando uma pessoa, a pessoa de Jesus. Essa é a herdeira, tá? É assim mesmo. E nós vamos vivendo essa busca por um lugar de descanso. Eu quero dizer, não existe o lugar. Porque esse lugar é uma pessoa. Esse lugar é Jesus. Por isso que o convite dele é pessoal. Vinde a mim. Vinde a mim. Quando Deus criou os céus, a terra, criou todo o universo, no sétimo dia, a palavra diz que ele descansou. Mas essa palavra descanso é a mesma que Jesus está falando. Quando Deus criou todo o céu, criou toda a terra, ele sentiu contentamento, ele sentiu prazer. Ele descansou, ou seja, ele relaxou naquilo que ele havia criado. Ele sentiu prazer. Ele sentiu satisfação. Ele encontrou contentamento nas coisas criadas. Por isso que no final ele cumprimenta que era bom, era muito bom o que ele tinha feito. Ele encontrou satisfação. E a nossa vida tem nos cansado, tem nos fatigado, porque nós não estamos encontrando total satisfação na pessoa de Jesus. Parece que nós estamos buscando de uma forma pessoal, humana, um complemento daquilo que Jesus já fez. E a nossa realização está na pessoa de Jesus. O nosso contentamento está na pessoa de Jesus. Vinde a mim e vocês encontrarão contentamento. E vocês serão satisfeitos. Ele fala que todas as nossas necessidades Ele ia suprir. Contentamento. É o que Jesus fala. Então o vazio da nossa alma é porque não estamos encontrando total contentamento em Jesus. Estamos nos esforçando, estamos lutando com as nossas próprias forças, confiando na economia, confiando nos nossos recursos, no nosso conhecimento. E sabe o que faz? O inimigo usa essas brechas, porque ele dá uma satisfação no sucesso daquilo que Deus não nos mandou fazer. Ele coloca alguns enganos em nosso coração. Mas agora, se você estiver totalmente satisfeito, descansado em Jesus, você não sente necessidade de mais nada. Vai acontecer uma coisa. Você vai
começar a buscar uma coisa que nós chamamos de realização. Por isso que a obra do Senhor Jesus, a obra do Espírito Santo, é transformar eu e você de glória em glória. De glória em glória, de glória em glória. A glória de ontem recebe uma glória nova hoje e amanhã. O que tem satisfeito você? O que você tem buscado? Contentamento. Existem dois níveis de contentamento, de satisfação que o ser humano, eu e você, nós como família, nós como filhos de Deus precisamos entender. Primeira coisa é a nossa satisfação no nosso relacionamento com Deus. Total contentamento no nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o nível mais difícil de contentamento, amar o próximo como a ti mesmo. Descansar em Jesus. Satisfação em Jesus. É o que Ele nos coloca. Ele busca, Ele nos conduz a esse lugar de descanso, de alívio na pessoa de Jesus. Não adianta. O Salmos de número 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão é, ou inútil é, acordar cedo, trabalhar, se esforçar, guardar para o dia de manhã. Não adianta. Mas se o Senhor edificar a casa, se o Senhor edificar a nossa vida, se o Senhor edificar a nossa família, o propósito pelo qual Ele criou eu e você será alcançado. Verdade. E Ele diz uma outra palavra: vocês que estão cansados e oprimidos. Quando nós nos sentimos oprimidos ou oprimidos, nós vamos perceber que nós ficamos, parece, num beco sem saída. Já chegou aquele momento que você tem que tomar uma decisão para ontem, com urgência, e a ideia não vem? Aquele negócio que tem que sair, que vai mudar a sua vida financeira, ou que vai mudar a sua família, vai mudar o negócio da sua empresa, vai te trazer uma promoção, vai trazer uma restauração familiar, e parece que nada acontece. E aquele pensamento começa a oprimir, aquele pensamento começa a oprimir, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e a resposta não vem, e a resposta não vem, e o tempo vai nos encurralando, vai nos levando para um lugar de sufoco, um lugar realmente em que nós não encontramos saída. Mas é interessante que para o alto sempre tem uma saída. Para o clamor do Filho de Deus, para o clamor daquele que conhece a Jesus, aquele a quem Jesus se revelou, tem uma saída. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O indivíduo que se sente assim, oprimido, a tendência dele é explodir, se ele não encontra uma saída. Mas quando eu olho para esse texto e vejo Jesus dando saída a todos os oprimidos, não tem um oprimido que encontrou Jesus e não encontrou uma saída. Não tem nenhum oprimido que encontrou Jesus e não encontrou uma saída. E quando nós não encontramos a saída, o sobrenatural de Deus acontece. Onde Daniel foi livre? Dentro da... Aonde José foi livre? Na cadeia, no calabouço.
poço. Mas Jesus nos libertou na cruz. Jesus, ele era livre, mas ele se fez escravo. Ele era santo, mas se fez pecador por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele vai trazendo isso a nós. Meu filho, quantas vezes eu te estendi a mão, mas você não me reconheceu. Quantas vezes eu pedi para você não ir por este caminho e você não me ouviu. Meu filho, quantas vezes eu falei para você não andar com essa pessoa e você andou. Eu falei para você não ter relação com essa pessoa e você teve. Meu filho, você foi criado na minha casa. Você foi criado ouvindo a palavra de Deus, mas você decidiu dar um passeio lá fora no mundo, conhecer as noitadas, a balada. Meu filho, eu te dei uma esposa, mas você decidiu conhecer aquela que eu não dei a você. Eu te dei um negócio limpo e você escolheu um negócio que daria mais retorno financeiro para você, sujo. Meu filho, mas eu estou no mesmo lugar. Eu estou te chamando para voltar. Eu quero limpar você. Eu quero tirar de você esse jugo que te oprime, esse fardo pesado de carregar. Ele vai dizendo assim, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Querido, se você está com Jesus, você não será mais escravo, você não será mais oprimido. Pelo contrário, você vai encontrar satisfação total em Jesus e você vai caminhar em busca de uma realização. Você vai buscar andar de cabeça erguida. Sabe por quê? Aquilo que uma vez te prendeu, você não vai voltar por esse caminho mais. Isso não vai voltar a prender você, porque agora o vazio do seu coração, o descanso que você precisava, a libertação que você precisava, você já encontrou em Jesus. Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Jesus Cristo é suficiente para a sua família. Nenhum outro nome é dado no céu, nem na terra, embaixo da terra, o qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E é este nome que você tem que clamar. Quando esse pensamento antigo, quando essa vontade antiga tentar aprisionar você, prender você, clame pelo nome de Jesus, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo poder de Jesus, e ele vai recuar, ele vai sair, ele tem que desistir de você, porque agora você é nova pessoa, você conhece Jesus, Jesus revelou o Pai a você, você passou a ser a habitação do Espírito Santo, e nada é impossível ao que crer. Vive essa verdade, entenda qual foi o dia que você mudou de lugar, e viva isso com autoridade e poder. Vinde a mim, vinde a mim. Jesus foi ungido por Deus para revelar Ele em nós. E Ele diz que nos daria alívio. Alívio. Alívio da alma. A nossa alma, isso é uma sensação de cansaço da alma. A palavra de Deus diz que espera no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, aquele que descansa no Senhor. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje entendendo isso, meu querido. Não se estribe nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento. Não faça isso.
se Jesus realmente é o Senhor da sua vida. Consagre os seus negócios a Ele. Consagre o seu corpo físico a Ele. Consagre as suas emoções a Ele. Porque tem uma coisa, um fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Ah, querido, se esse fruto do Espírito abundar na sua vida, eu quero dizer para você que a sua alma estará constantemente sendo aliviada. Porque a falta de controle é que traz cansaço, aprisionamento à nossa alma. A falta de controle, você fala aquilo que você não deveria ter dito. Você fere a pessoas que você não deveria ter ferido. Precisamos aprender isso com o Senhor Jesus. Eu sei que você está aqui esta noite. Você falou assim: eu não quero ir naquele lugar hoje. É a última vez que eu entro nesse lugar, porque eu não tenho encontrado a resposta. E você só vai encontrar isso em Jesus, filho. Só em Jesus. A religião não vai te mudar. Se você não entender isso, se você não pedir ao Pai para te revelar o Filho de maneira correta, se você não pedir o Filho para te revelar o Pai, você vai continuar cansado. Porque a religião mata. A religião cansa. Eu quero desafiar você a colocar isso, a conhecer Jesus verdadeiramente. Jó, capítulo 1, verso 8. Quando Deus fala a respeito de Jó, Ele fala para Satanás: olha, está vendo lá meu servo Jó? Se esse texto fosse escrito no Novo Testamento, a palavra não seria servo, seria amigo ou filho. Seria amigo ou filho. E Deus fala algumas coisas a respeito de Jó, que Deus revela como Deus conhecia o caminho, a vida, o caráter de Jó. Ele vai dizer lá que era um homem irrepreensível, íntegro, temente, que evitava o mal. Eu quero saber, meu amigo, meu irmão, se Deus olhasse para você, se o Espírito Santo olhasse para você, no meio desse mundo, Ele poderia apresentar você assim como Ele apresentou Jó. Maurício, Ele poderia apresentar você assim como Ele apresentou Jó. Olha lá meu servo, meu filho, meu amigo, que mora naquela casa, naquele endereço que tem esse nome, homem íntegro, mulher íntegra, jovem íntegro, que se desvia do mal. Isso revela conhecimento, isso revela intimidade. Deus conhecia Jó. E Jó vivia uma vida de total contentamento, de satisfação com tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Foi a resposta de Satanás. Mas também o Senhor dá tudo a ele. Ele tem tudo. E Deus permite tirar algumas coisas de Jó. Algumas coisas de Jó. Sabe o que tirou de Jó, gente? Tirou toda a vida de Jó. Toda a vida natural de Jó foi tirada. Só sobrou, só ficou o relacionamento de Jó com Deus. Porque o resto todo foi tirado. E Jó, quando vai conversar com a sua mulher, ele fala assim: ó, Deus não deu tudo. Deus não deu tudo de bom, por que não daria o mal? A palavra de Jó que ele encontrou para responder.
Ele não sabia a causa do seu sofrimento. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é um tipo de descanso nas coisas naturais. Mas o descanso de Jó não estava nesse nível. O descanso de Jó estava no relacionamento dele com Deus. Porque isso, no final de tudo isso, ele vai revelar um conhecimento sobrenatural de Deus. Talvez no momento que você está vivendo, você não entenda muita coisa, assim como Jó. Mas eu quero desafiar você a conhecer a Jesus verdadeiramente. E ele vai mais adiante, quando ele diz, Jó no capítulo 2, verso 12 e 13, que os amigos de Jó não tinham esse conhecimento de Deus, não tinham isso, mas eles começaram, quando viram a distância, mal poderiam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou em terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias, 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Sofrimento. Jesus revelou o Pai em meio a grande sofrimento. Porque Jesus encontrou contentamento em fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não preciso estar contente desde que meu Pai esteja. Eu não preciso fugir ao sofrimento desde que meu Pai seja glorificado. Esse sentimento Estevão teve no momento que estava sendo apedrejado. Então Jó, capítulo 42, verso 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te vejo com os meus próprios olhos. Somente Jesus pode nos satisfazer completamente. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Eu quero dizer a você que a coisa revelada por Deus se chama Jesus de Nazaré. E essa coisa, e essa pessoa pertence a nós e aos nossos filhos e às nossas gerações, agora e a futura, porque foi para isso que o Filho de Deus veio a este mundo, para revelar o Pai, para revelar o seu amor, para revelar a sua salvação, para colocar você no caminho digno de filho de Deus, para restaurar sua aliança com Ele, para fazer de você mais do que vencedor, para dar esperança ao seu coração, dizer que nada está perdido para você. Desde que o seu coração, desde que sua vida esteja totalmente satisfeita, realizada na pessoa de Jesus. Por isso Jesus está aqui. Por isso Ele convida você. Vinde a mim. Eu sou uma pessoa que te dou descanso, que te dou alívio. Mas aí Jesus diz assim, que há esperança para aqueles que querem andar diante dele. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, assim a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das necessidades. Ai, amado, quando nós, nos momentos de necessidade, nos aproximarmos do Senhor Jesus, Ele vai te responder. Ele vai te revelar um caminho novo. Um novo e vivo caminho.
precisamos enfrentar o possível, assim como essa mulher, e alcançaremos o impossível. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer para você aqui a experiência daquela mulher de fluxo de sangue. Ela sofria muito tempo com aquela enfermidade. Ela estava cansada. Ela gastou tudo que tinha com médico, com tratamento, e nada resolvia o problema dela. Ela estava aflita, porque a mulher que sofria dessa doença, ela era separada da sua família, era isolada, era tida como imunda. Já pensou? A cama que ela deitava, ninguém poderia deitar. A cadeira que ela sentava, ninguém poderia sentar. Como você se sentiria no lugar dessa mulher? O lugar que ela chegava, se alguém percebesse a doença dela, todo mundo saía de perto. Ela estava cansada. Mas sabe o que ela fez? Ela ouviu falar de alguém, de um homem, que veio para as pessoas que estavam cansadas, como ela, oprimida como ela, sobrecarregada como ela. E ela venceu as suas limitações, ela venceu com as barreiras, ela venceu a multidão, ela lutou com as poucas forças que ela tinha ainda, acredito eu, mas ela conseguiu tocar no Filho de Deus. Você vai precisar mudar. Você vai precisar tomar decisões. Você vai precisar fazer uma aliança com aquele que pode. Com aquele que pode mudar você. Mudar a sua situação. Mas você vai ter que fazer o possível. Porque essa decisão de ir até Jesus como Ele convida, é possível a você. Uma coisa que nem o diabo tira de nós, que Deus nos deu, é a liberdade de decidir. Se você é escravo de alguma coisa, pode ter certeza que a decisão que você tomou não teve esforço, não teve entrega total. Porque aquele que decide por Jesus, a vida muda. Ele paga o preço que for para viver a intimidade, a liberdade que Jesus deu a ele. Pode perder o mundo. Jó aceitou isso. Essa mulher aceitou correr o risco de morrer na tentativa de ser curada, porque ela seria apedrejada. Mas ela correu o risco e conseguiu a cura, a libertação. Porque o Senhor Jesus disse: porque de mim saiu virtude. Ah, queridos, é o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 10. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viveram por 40 anos as minhas obras. Deus falou várias vezes e de várias maneiras, mas o povo não entendia. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Porque nós erramos, em primeiro lugar, erramos em nossos corações. Depois erramos no nosso entendimento. Não conhecemos o caminho do Senhor. Não conhecemos o descanso que o Senhor. Sabe por quê? Nós achamos que encontraremos descanso quando tivermos o emprego que sonhamos, o salário, o carro, o casamento.
Isso é realização, satisfação total em Jesus. Isso é complemento. É lícito buscar essas coisas, mas desde que você encontre Jesus, satisfação total em Jesus. Tem pessoas que experimentaram o sofrimento e hoje têm medo de ouvir a voz de Deus, porque tem medo de começar de novo. Aquela pessoa que sofreu perda no casamento, sofreu a perda de um filho, sofreu a perda de um emprego. Já tentei tantas vezes aquele concurso, não deu certo, aí para, se frustra com algumas coisas. Passou a minha oportunidade, passou o meu tempo. Não, querido. Se você entender a palavra de Deus, se você entender essa busca de Deus, se você no seu coração aceitar e o seu entendimento compreender o propósito de Deus, você vai dar certo. Vai dar certo. O nosso coração, a nossa esperança tem que ser colocada em algo mais forte do que nós. Eu vou dizer para você, você não vai encontrar isso aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. A primeira coisa nós encontramos é em Deus, porque eu preciso receber de Deus para ter o que oferecer. Senão não encontro. Você não encontra. As pessoas que você está cercado, elas te fazem sofrer sim, porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Elas causam dor sim, porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Mas o dia que ela conhecer o Senhor Jesus, isso vai mudar. Hoje nós conversávamos na classe de discipulado, ali com o grupo, e nós falamos sobre isso. Porque eu falo de Jesus, eu falo do amor de Jesus, mas as pessoas não me ouvem, as pessoas não querem, isso me traz tristeza, isso me traz dor. Meu querido, essa dor, essa tristeza é a mesma que Jesus sente. Porque há quanto tempo ele vem falando? Há quanto tempo ele vem falando? Há quanto tempo? Às vezes nós causamos a tristeza a ele porque não confessamos nossos pecados. E confessar pecado é coisa para crente. O crente tem que aprender a confessar pecado. Aquele que conhece Jesus tem que aprender a confessar pecado. Porque aquele que não conhece o Senhor Jesus não tem consciência disso porque ele não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo tem consciência do pecado, tem consciência da justiça e do juízo de Deus. E dessa forma nós vamos aprendendo a viver uma vida livre. Por último, ele vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Precisamos fazer uma aliança com Jesus. Somos convidados esta noite pelo Espírito Santo a fazermos uma aliança com Jesus. Em segundo lugar, ele vai falar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora ele está revelando ele. Por que ele se coloca como resposta? Porque é o que nós precisamos. Nós estamos cansados das nossas cargas. E ele nos oferece uma carga leve. Sabe por que ele nos oferece a carga leve? Porque a carga de Jesus não contempla os nossos pecados. Porque o que pesava já ia para a cruz. Ele fala aqui de uma forma profética. Porque aqui ainda, quando Mateus escreve, Jesus estava indo para a cruz. A carga pesada já está na cruz. Agora que ficou é leve. Sabe por quê? Ele complementa, porque vai falar assim: eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. Aleluia. Ele vai ensinar vocês. Está triste? Está lutando? O Espírito Santo consola. Ele vai ensinar vocês. Ele vai consolar vocês. Ele vai exortar vocês. Sabe por quê? Isso mantém a nossa carga leve.
O ensinamento de Jesus mantém a nossa carga leve. O consolo de Jesus mantém a nossa carga leve. E mais, ele vai dizer assim, Hebreus 4:11. Assim, ainda assim resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansará das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Esse exemplo de desobediência foi o povo de Deus no deserto. Mas aqui ele, de novo, ele traz a palavra descanso para Jesus. Ele traz a palavra descanso para Jesus. Assim como Deus descansou das suas obras. Assim como Deus encontrou contentamento. Venha em mim. Eu vou satisfazer vocês. Eu vou aliviar vocês. Eu vou aliviar vocês. Não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Descansar das suas obras. Deus descansou da obra dele, porque as obras de Deus eram perfeitas. Nós nos cansamos, porque as nossas obras não são perfeitas. Mas quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo coloca a mão dele, ele vai construindo, vai fazendo tudo novo. Vai fazendo tudo novo. Lembra a experiência do vaso? Ele pega aquele vaso todo quebrado, assim como eu e você, e faz um vaso novo. Ele pega aquelas marcas do pecado e vai tirando, vai começando a colocar a marca de santidade. Aí depois que ele faz essa obra toda, ele nos apresenta diante de Deus, experimentando a satisfação e realização em Jesus. Encontrarei descanso em Jesus. Jesus alivia você. Jesus liberta você. Queridos, venham a Jesus. Venham a Jesus. Coloque-se em Jesus. Essa palavra Deus me deu quando eu caminhava, conversava com um irmão nosso. Esse irmão, eu caminho com ele mais ou menos uns 8 anos. E essa palavra, encontre satisfação. E você vai ficar livre da ansiedade. E você vai estar com um caminho pronto para buscar a realização. Porque a palavra de Deus diz assim: estou plenamente certo, aleluia, glória a Deus, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Ah, você está cansado? Está sobrecarregado? Já perdeu as esperanças? Eu quero desafiar você, neste momento, a conversar com Deus. Eu sei que você tem lutado com você mesmo. Você tem lutado com a sua alma. Você tem lutado em seu coração. Mas as suas forças não são suficientes. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje, experimentando o convite de Jesus. Se você tem alguém que você quer representar, venha também para o altar do Senhor. Não deixe a tristeza do seu coração, as perdas que você já teve, não deixe.
mas coloque diante do Senhor. Você será um canal de descanso para a sua família. Você será um canal de descanso para as pessoas que te entristeceram, marcaram o seu coração. Você levará alívio ao cansado. Você levará alívio ao oprimido. Você pode em Jesus. Saia do seu lugar. Venha para o altar do Senhor. Venha dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu preciso de descanso. Eu preciso de descanso. Eu preciso de alívio. A minha família, os meus filhos. Não desista da luta. O Senhor quer renovar suas forças. Ele quer renovar você nesta noite. Ele quer renovar você nesta noite. Só Jesus pode renovar você. Saia do seu lugar. Venha. Ele conhece você. Não lute. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Você quer teu esposo na presença do Senhor? Venha. Você quer seus filhos na presença do Senhor? Venha. Venha. Não fique aí. Hoje é o tempo de encontrar descanso. Hoje é o tempo de encontrar alívio. Hoje é o tempo de ser resposta de Deus nesta geração. Você vem. No Senhor Jesus você pode. Você pode. Sabe por quê? Porque eu encontrei descanso no Senhor com 8 anos de idade. Aquela palavra mudou a minha vida. E naquele dia eu era uma criança muito triste. Eu era uma criança muito triste. E naquela escola bíblica de férias, a professora falava que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. E Jesus crescia. E a esperança do Senhor Jesus ia mudando, ia crescendo junto com Ele. Diante dos homens. Se você decidir crescer, você levará descanso. E naquele dia, ela falava que o coração de Jesus era um coração limpo, um coração tratado. E eu precisava de um coração limpo e tratado, apesar de ser criança. E ainda estou sendo tratado. Se coloque em pé, irmãos. Há um descanso em Jesus. Há descanso em Jesus. Espírito Santo de Deus. Há descanso em Jesus. Espírito Santo, nos leve para este lugar. Nos leve, Senhor. Nos leve, Espírito Santo, para a tua doce presença, para esse lugar de descanso, essa pessoa de descanso que é o Senhor. Espírito Santo, traz alívio esta noite. Espírito Santo, traz libertação. Espírito Santo, muda a nossa sorte.
Espírito Santo. Eu preciso conhecer o Senhor mais. O Senhor me conhece, Senhor. O Senhor conhece os teus filhos. O Senhor conhece cada um de nós. Amado Espírito Santo, revela-nos o Pai nesta noite. Ah, Senhor, pega os teus filhos no colo agora, Espírito Santo. Consola, Espírito Santo. Ah, Senhor, vai tirando as feridas da alma, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai ministrando, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, traz sonhos, traz propósitos novos. Vai, Espírito Santo, vai reconstruindo as famílias. Ah, Espírito Santo, o sentimento da alma, o desespero da alma, o sentimento de insuficiência, Espírito Santo, vai enchendo, Senhor, de ousadia. Traz satisfação, Espírito Santo, total no Senhor. Eu sei que o Senhor quer se revelar a nós. Revela-nos, Espírito Santo. Nós somos dependentes da Tua graça. Nós somos dependentes do Teu amor. Ah, Espírito Santo, traz o Teu descanso. Traz o Teu descanso. Fica conosco, Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas. Espírito Santo, nos alivie a nossa alma, supra as nossas necessidades. Ah, Espírito Santo, faz assim, no poder do Teu Filho, no poder do nome de Jesus. Faz isso, Senhor, porque nós conhecemos Jesus, o Teu Filho a quem Tu enviaste, e nós o honramos e glorificamos. Em nome dele que nós oramos. Amém.